podemos dizer como Paulo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, e nem alguma outra criatura poderá me separar, nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, não existe gigantes, não existe enfermidades, não existe problemas, não existe demônios, criaturas, anjos, nada, nada, absolutamente nada pode me separar deste amor. Nada, nada. Nem mesmo um câncer que entra na vida de um filho, inesperadamente, sem nenhum histórico familiar, nem mesmo a morte de um filho, poderá me separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada, meus irmãos, nada. Porque o amor dele vai além das nossas forças, o amor dele vai além da nossa capacidade humana de entender as coisas. O amor de Deus, ele é incalculável, ele é inexplicável. Nós não conseguimos entender, eu não consigo entender este amor, porque este amor mudou a história da minha vida. Eu passei por uma experiência bastante difícil alguns anos atrás, em 2016. Dia 12 de agosto de 2016, eu recebo uma ligação. E não é aquele tipo de ligação que você espera receber. Tom, você precisa vir para o hospital, porque nós precisamos falar com você. Meu filho estava sendo hospitalizado. E eu corro para o hospital para ver o que está acontecendo. Eu sou levado a uma sala pequena, juntamente com 2 médicos ali. E eles viram para mim e falam: eu sinto muito, mas o seu filho, ele irá morrer. Dessa forma, sem nem rodear: eu sinto muito, mas o seu filho, ele irá morrer. Meu filho tinha 1 ano de idade, em 2016. Eles dizem para mim que a parte esquerda do coração do meu filho não estava funcionando e não teria solução para isso, a não ser um transplante de coração. E transplante e milagre é praticamente a mesma coisa. É muito difícil você conseguir um transplante de coração. Envolve muitas coisas: compatibilidade de sangue, questão da distância, da quilometragem, tamanho. Era só um milagre de Deus. E eu me lembro, eu andando sobre aquele hospital, pelos corredores, isso em Atlanta. Eu moro nos Estados Unidos há 22 anos. E ali eu passo em frente a uma capela que havia naquele hospital. E eu me lembro como se fosse hoje, eu entrando naquela capela. E eu me ajoelhei ali naquela capela e eu falei: Deus, eu não quero perder o meu filho. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. Eu nunca precisei de um milagre na minha vida, Pai. Eu nunca te pedi por um milagre. Mas eis-me aqui, não deixe o meu filho morrer. Providencie um coração para o meu filho. E ali então, meus irmãos, começou uma luta que durou 7 meses naquele hospital. Depois do 5º mês, eu recebo uma ligação dizendo que eles tinham achado um coração para o meu filho. Ele recebe aquele coração, faz a cirurgia. E depois de 2 meses ele sai vivo daquele hospital. Deus foi misericordioso com a minha vida. Ele me deu a oportunidade de ter o meu filho.
por mais 5 anos. Ele atende o meu pedido, o meu primeiro pedido por um milagre. Ele é misericordioso comigo. Mas o pior estava por vir. Depois de 5 anos, ele é diagnosticado com câncer. Um câncer que não tem explicação. Sem nenhum histórico familiar, não dá para entender. Mas um câncer já avançado, no estágio 3. Mas agora é bem mais difícil. Porque agora 5 anos se passaram. E eu estou muito apegado ao meu filho. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu vou para aquela mesma capela, porque ele volta para o mesmo hospital. E eu oro a Deus e digo: Deus, eu não sei de nada. Mas não me deixe perder o meu filho, Pai. Ele era muito apegado a mim, era tudo papai. Papai para cá, papai para lá. Não tinha nem vovó, nem mamãe, era papai. Era o papai. Então ali começa aquele pesadelo que durou mais 5 meses. A luta contra o câncer naquele hospital. E eu me lembro que depois que ele teve aquela última quimioterapia, deu uma alergia no corpo dele, meus irmãos, que não é algo comum, não é algo que acontece. Que ele queimou 80% do corpo dele. O corpo do meu filho estava na carne viva, como se você tivesse pegado fogo, com bolhas, algo que não tem nem explicação, porque não é algo que acontecia, não é algo que acontece, não é normal, mas ele recebe aquela alergia e praticamente quase todo o seu corpo é queimado. E me lembro que uma noite, eu estou com ele ali, depois disso, dentro da sala daquele hospital. Eu estava sozinho com ele. A mãe dele havia viajado para a Flórida. E eu estou ali sentado com ele. Na maioria das vezes ele ficava sedado, dormindo, porque dava muita morfina por causa da dor que ele sentia. Mas naquele dia ele acordou. Eu me aproximei dele, abracei, beijei ele. Ele virou para mim e falou: papai, eu quero ir para casa. Sabe quando você se sente debilitado? E você vê o tão incapaz que você é, que você não pode fazer nada, porque seu filho está ali naquele estado, que a vontade que dava era de pegar e botar no colo. E sair correndo daquele lugar. E ele começa a ter um ataque de dor, de crise. Ele não ficava muito tempo acordado, porque o câncer estava muito avançado, já estava nos rins, no fígado. Ele começa a gritar, tendo muita dor, muita dor, muita dor. E eu chamo a enfermeira: faz alguma coisa, por gentileza. E eles não fizeram nada. Ele começa a gritar mais alto e chorar com muita dor. E eu fico desesperado, eu falo: chama um médico, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer alguma coisa, porque ele está sofrendo muito, está sentindo muita dor, aumenta a morfina, faz alguma coisa, mas não deixa ele passar por isso, pelo amor de Deus. E o médico aumenta a dosagem, faz com que ele durma ali, né, por causa da dor. Mas eu não sabia que aquele dia, aquela noite, era o último dia
que eu estava falando com meu filho. No dia seguinte, eles avisam a gente que eles querem ter uma reunião com os pais no andar de baixo, no primeiro piso. Ele estava no terceiro piso. Passam-se 2, 3 dias. A gente vai lá para o primeiro andar. Chega numa sala, parece uma sala de conferência, uma reunião com uma mesa muito grande. E a gente entra ali, tem umas 25 pessoas dentro daquela sala. E eu penso comigo, nossa, deve ser alguma coisa, um milagre, né? Porque a gente crê em Deus, né? A gente sempre ora por um milagre, por algo. E um pouco de esperança bateu dentro de mim naquele momento. A gente senta ali naquela cadeira, ao redor daquela mesa, juntamente com todos os enfermeiros, os médicos, até os diretores do hospital estavam ali. Mas não, eles queriam nos preparar, eles queriam nos dar a notícia de que não havia mais nada que eles pudessem fazer pela vida do meu filho. E meus irmãos, naquela noite, isso foi na parte da manhã, naquela noite, porque tem coisa que demora aos poucos. Quando você passa por uma situação dessa, você fica em estado de choque e às vezes você não consegue assimilar muitas coisas, sabe? E eu me lembro que naquela noite, de madrugada, eu estava ali naquele hospital. Parece que a ficha começou a cair. Ao ponto que eu começo a chorar e me dá um ataque, um pânico, uma coisa de louco. Eu começo a gritar desesperado dentro daquele hospital. E eu digo, não quero perder meu filho. E eu começo a gritar, eu não quero perder o meu filho, eu não quero perder o meu filho. Um estado completamente desesperado. E eu me lembro que naquela noite eu ligo para os meus pais que estavam aqui no Brasil. Minha mãe atende o telefone, ela está aqui. E eu digo, mãe, eu não quero perder meu filho. Eu não quero perder meu filho. Acredito que ela desaba do outro lado, passa o telefone para o meu pai. Meu pai é um homem de Deus, um pastor, vocês sabem. É o pai do pastor dessa igreja. E eu digo mais forte, pai, eu não quero perder o meu filho. Eu não quero perder o meu filho. Eu esperava que meu pai ia me dar uma palavra assim, meu filho, fica firme, nós vamos orar. Deus vai mandar um milagre, o milagre vai acontecer. Mas não, meus irmãos. Meu pai vira para mim e fala assim, meu filho, bem firme, você precisa aceitar. Meu filho, você precisa aceitar. Que palavra difícil, você precisa aceitar. Eu demorei muito tempo para entender, para aceitar. Demorei muito tempo. No dia seguinte, os médicos vêm e eles querem desligar as máquinas, porque o câncer já tinha tomado conta dos órgãos. Mas sabe uma coisa interessante? Que o câncer tinha pegado todos os órgãos, mas o coração que Deus tinha dado há 5 anos atrás estava intacto. Não tinha um câncer no coração. E eles vêm e eles dizem, meu filho, a gente precisa desligar as máquinas. E eu viro para eles e falo, vocês estão querendo acabar comigo? Só pode. Porque naquele dia, nos Estados Unidos, era dia dos pais, meus irmãos. E eu tenho outros filhos. Como é que eu vou deixar esse hospital desligar as máquinas no dia dos pais? Como é que eu vivo dessa forma depois disso?
E eu peço a Ele por misericórdia, aquele pessoal. E eles têm misericórdia de mim, espera até o dia seguinte. E no dia seguinte, eles vêm, desligam as máquinas, eu coloco meu rosto sobre o peito do meu filho. E ali eu escuto o coraçãozinho dele batendo, bem devagarzinho, ao ponto que o coração dele para. E eu sinto o corpinho dele gelar ali no meu rosto. E eu sinto que naquele momento eu congelei também, parece que eu gelei. Algo aconteceu dentro de mim naquele dia, que eu não consigo explicar. Eu estava congelado por dentro. Eu não queria saber mais daquele estado. Estava ficando louco. Eu tive que vender minha casa, sair de lá, porque eu não conseguia mais andar dentro da minha casa. Eu queria sair de lá. E graças a Deus que eu vim para o Brasil. Tive a oportunidade de passar 6 meses aqui nesta igreja, frequentando essa igreja aqui. Foi uma bênção para a minha vida. Mas eu precisei voltar para os Estados Unidos. Tinham ficado algumas coisas pendentes da minha empresa. E parece que quando eu voltei, meus irmãos, parece que as coisas pioraram. E parece que a minha vida fez assim, foi só afundando. Em todos os sentidos que você imaginar. E um dia, eu estou em minha casa, sentado no sofá da minha casa, juntamente com a minha esposa. Eu viro para ela e pergunto assim: tem como piorar? Ela vira para mim e fala assim: acho muito difícil. A minha esposa não é evangélica. Deixa eu apresentar para a igreja, que a gente está falando dela aqui nem stand up, please. Ela é americana. Ela está ali. E que se tal. Eu viro para ela e falo: vamos procurar uma igreja. Vamos frequentar uma igreja. E aí é onde tudo começa a acontecer. Eu estou frio. Eu vou para os cultos. Domingo a domingo, assistindo a palavra, o louvor, nada, parecendo uma pedra. Eu falo, tem alguma coisa errada comigo, peraí, o que está acontecendo comigo? E o interessante é que Deus começa a trabalhar na vida da minha esposa, que nem evangélica era. E um dia eu estou na minha igreja lá, nos Estados Unidos, estou assistindo o culto, estou em pé, normal. A minha esposa começa a levantar as mãos, começa a orar do meu lado. Na verdade, eu estou naquele estado quieto, mas a vontade de dar era fazer isso aqui. O quê? Que eu estava surpreso, porque Deus estava fazendo algo na vida dela. E eu estava me sentindo daquele jeito, frio, congelado. Passa algumas semanas. Minha esposa chega para mim e diz o seguinte: meu bem, eu quero me batizar. Sem eu falar nada, sem precisar falar nada. Como é que fala também? Como é que um morto fala para um vivo? Estava morto espiritualmente. E ela batiza. E ela começa ter a sede, o desejo de ler a palavra. E ela começa a orar por mim sem nem eu estar sabendo. E um dia, eu estou viajando naquele país, sozinho, cortando o país, de um lado para o outro. Eu paro no meio da estrada. Paro num lugar perto para poder usar o banheiro. E ali, meus irmãos, eu paro para descansar um pouco. E eu começo a orar a Deus naquele momento. E eu começo a chorar muito, muito. Porque me passa um filme na minha cabeça, desde quando eu era pequenininho. E ali eu começo a chorar, me derramar diante de Deus. Mas eu estou chorando, não porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou chorando porque eu estou com pena de mim mesmo, de me ver naquela situação.
Você já chegou nesse momento de você sentir pena de você mesmo? Você olhar para você e falar assim: cara, você está acabado, hein? Porque você está aí falando com Deus, nem a presença de Deus você consegue sentir mais. E nada aconteceu naquele momento. E a minha oração, meus irmãos, naquele momento, sabe o que foi? Sabe como é que eu orei para Deus? Eu sempre tive muito temor, né? Medo, na verdade é medo de blasfemar contra Deus, porque eu creio nesse Deus, eu cresci ouvindo da palavra de Deus, e eu sempre tive muito medo de questionar a Deus, né? Mas naquele dia, eu orei de uma forma como eu nunca tinha orado antes. Eu falava: Deus, Pai, é isto aqui que o Senhor tem para a minha vida, é este o plano, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E nada. Pelo contrário, nessas horas parece que o diabo ele é especialista em mandar pensamentos. Está vendo aí o Deus que você serve? Ele nem te escuta. Você está tão frio, tão acabado, que não tem tempo para você. Passaram-se um dia, 2 dias, uma viagem de 2 semanas e meia na estrada, sozinho. No terceiro dia, é no terceiro dia que as coisas acontecem, né, meus irmãos? No terceiro dia, algo começou a acontecer na minha vida, porque ainda não acabou, está acontecendo. No terceiro dia, eu estou dirigindo, eu sou tomado de uma forma como eu nunca fui tomado antes pela presença de Deus, ao ponto que eu tenho que parar o carro, eu me ajoelho naquele lugar, e a única coisa que eu fazia naquele momento era pedir perdão. Deus me perdoa por isso. E ali vai a lista, tudo que eu lembrava, tudo quanto é tipo de pecado. Deus me perdoa por isso, me lava. Eu não conseguia fazer mais nada, a não ser pedir perdão. Pedia perdão. Eu falava: Deus, tem misericórdia de mim. Tira esse sofrimento, essa dor de dentro de mim. Me mostra, Pai, o teu propósito na minha vida. Meus irmãos, depois daquele dia, algo muito esquisito começou a acontecer dentro de mim, ao ponto que, na verdade, está acontecendo, tem acontecido. Deus colocou um desejo tão grande dentro de mim, de ler a palavra de Deus, de buscar, algo que nunca aconteceu antes, nunca aconteceu, nunca. Eu sou um levita, eu sou um filho de Deus, que nasceu crescendo e tocando louvor, aqui, eu sou um baterista, eu fui para os Estados Unidos por causa de música, mas aquela sede por música parece que sumiu, e o desejo de ler, de buscar a palavra, eu estava completamente tomado por algo que estava nascendo, queimando dentro da minha alma, do meu corpo, e eu não conseguia entender, eu não conseguia explicar, e eu esperei uma semana para poder compartilhar com a minha esposa, porque eu queria ter certeza daquilo que eu estava vivendo. Falei: o que está acontecendo comigo? E eu volto para casa, eu sento na sala, sempre no sofá, é no sofá que a gente conversa, e eu começo a compartilhar com a minha esposa: meu amor, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E eu começo a falar da experiência para ela. E quando eu começo a falar, aí nessas horas eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu já não estou mais morto. Aí agora é aquele que estava morto, está acordado, está pregando para aquele que estava vivo, fazendo-me ressuscitar. E agora eu estou ministrando sobre a vida da minha esposa, ao ponto que ela é tomada pelo Espírito Santo naquela sala. E ela começa a chorar de uma forma que eu fico preocupado: está tudo bem? E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela. Mas olha que interessante, Deus pega aquela pessoa que você menos espera,
dentro da sua casa. Deus podia ter pegado o meu pai, um pastor, um homem de Deus. Deus podia ter pegado o meu irmão. Meus irmãos, Deus pega a minha esposa, que nem crente é. É essa aqui que eu vou pegar, é você que eu vou usar. Como Deus é maravilhoso. Deus vai pegar aquela pessoa que você menos espera, para poder fazer algo na sua vida. Eu não sei como você tem vivido, mas eu sei como eu estava vivendo. Existem 3 tipos de morte: morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é a pior de todas, porque é aquela que separa o ser humano de Deus para sempre. Eu estava morto espiritualmente, porque eu já não tinha fome de Deus. Eu ia na igreja, eu já não tinha desejo. Eu estava morto, eu tinha vivido um trauma. Eu congelei quando meu filho congelou. E eu não sabia explicar, eu não sabia entender. Algo aconteceu dentro de mim, que era só Deus, para poder fazer um milagre. E Ele fez um milagre na minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua vida também. Eu não sei qual é o gigante, o problema que você tem enfrentado, a dificuldade que você tem enfrentado. Mas, meus irmãos, se há solução para mim, do jeito que eu estava, não importa como você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado, mas esse Deus, Ele é poderoso. E Ele vive. Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera, segundo o seu propósito. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Por mais que a ciência tente explicar a grandeza de Deus, a sua existência, não tem como. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é muito maior. Ele não cabe dentro dessa cabecinha, desse miolo que você tem, que eu tenho. Ele é muito maior. Ele vai além do entendimento humano. Ele quebra a lei da gravidade no meio, porque Ele anda sobre as águas. Ele sobe aos céus. Aquilo que a medicina chama de milagre, nós podemos dizer que é a ação, o poder de Deus na vida do ser humano. Não existe milagre para aquilo que crê em Deus. Existe a ação de Deus na vida do pecador, na vida do ser humano. Este é aquele de quem os patriarcas falaram, de quem os profetas apontaram. Este é aquele que tem o poder de perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é aquele que é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Este é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Este é aquele que era antes mesmo de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, meus irmãos.
Este é aquele que tem o poder de fazer cego enxergar, mudo falar, coxo e paralítico andar. Este é aquele que se aproxima dos leprosos e toca na lepra. Em vez da enfermidade entrar no corpo de Jesus, o que acontecia, meus irmãos? A presença, a santidade de Jesus fazia com que qualquer enfermidade caísse por terra, porque na presença dele milagre acontece. Este é aquele que rasga, que abriu o mar vermelho para poder libertar o seu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. Este é aquele que está acima de todas as forças da natureza, que fecha a boca dos leões. Este é a semente santa que nasceu da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele que livra a vida de 3 jovens, chamados Sedraque, Mesaque e Abednego. Não deixa aqueles jovens morrerem. 3 jovens que estão dispostos a morrer antes mesmo de se curvar a um Deus falso, a um Deus pagão. E Deus não deixa aqueles 3 jovens morrerem para poder mostrar para aquele rei e para aquela nação que existe um Deus que está acima de qualquer Deus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O nosso Deus é poderoso, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo louvor, para sempre, para sempre, para sempre. Ele vive, Ele está vivo, Ele habita no meio dos seus filhos, no meio do seu povo, meus irmãos. E Ele está aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus quando eu entrei naquela porta. Eu já senti a presença do Espírito Santo neste lugar. Nós precisamos buscar mais de Deus. Eu tenho vivido um avivamento dentro da minha casa. Deus tem me despertado. Deus tem despertado a minha família. Eu tenho vivido algo que eu nunca vivi na minha vida. Eu tenho 41 anos de idade e é a primeira vez que eu vivo uma experiência dessa na minha vida. Algo inexplicável. Eu não sei o que Deus está fazendo comigo, com a minha família, meus irmãos. Mas se Ele está fazendo comigo, Ele pode fazer com você. Você pode ter certeza disso. Eu não vim aqui à toa hoje. Eu nem precisava estar aqui no Brasil, mas eu vim porque isso que Deus tem colocado dentro de mim, eu não posso segurar, meus irmãos. Eu tenho que compartilhar, porque eu sinto que essa palavra é para alguém aqui nesta noite. Deus é maravilhoso, aleluias. Oh, Deus poderoso. Essa palavra tem mudado a minha vida, a palavra de Deus. A cada dia eu tenho lido mais dessa palavra. Algo que na verdade eu nunca fiz na vida. Vamos ser simples. Eu não tenho problema em falar a verdade. Nunca. Tocava no louvor da igreja todos os domingos, quarta. Viajava o Brasil, fazia parte de uma banda gospel aqui no Brasil. Tocava em vários eventos aqui dentro desse país. Mas nunca gastava tempo lendo a palavra de Deus. Só louvor, achando que louvor e adoração, ouvindo música era suficiente. Não é não. Não é não. Vir domingo aos cultos também não é suficiente.
Não é suficiente não, meus irmãos. Não era suficiente para mim, não. Não sei para você, mas para mim não era suficiente, não. Viver religião não é suficiente. Deus, Ele tem mais. E Ele quer te dar muito mais. Ele não quer que você tenha apenas momentos de emoções, momentos de pequenas emoções, ou até mesmo na presença dEle. Ele quer que você viva Ele a cada dia, de domingo a domingo. É no seu caminhar, é no seu andar, é no seu dormir. É todos os dias, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa para poder mudar a vida de qualquer ser humano. E esta palavra, ela não morre, ela não passa. Eu e você, nós passaremos. Os nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos e dos nossos filhos. Mas esta palavra, ela não morre. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, se cumpriu, se cumpre, irá se cumprir. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não há de passar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções, os propósitos do coração, meus irmãos. Esta palavra, ela não morre, ela é poderosa, ela é viva. Bem-aventurado é aquele que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus, de noite e de dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra me ilumina, ela ilumina os meus caminhos, ela que me guia, ela que me dá respostas, ela que me alimenta, ela é viva, ela é espiritual e ela nunca passará, meus irmãos, nunca. Essa palavra, ela tem o poder de mudar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos ler cada dia mais e mais desta palavra. E se você quer ser um homem, e se você quer ser uma mulher cheia do poder e da graça de Deus, você faça a combinação perfeita. É a leitura da palavra com oração, porque através da oração você recebe unção, comunhão, intimidade com Deus. Como eu li no começo desse texto de Lucas, antes de Jesus ir ao Monte das Oliveiras, que o primeiro versículo nos fala que Jesus, ele ia como de costume, era costume de Jesus, fazia parte do cotidiano de Jesus orar, meus irmãos, ir ao monte. A oração é muito importante, ela caminha com a palavra de Deus. Um dia, um homem chamado John Wesley, ele resolveu orar tanto, mais tanto, mais tanto, porque queria que Deus mandasse um avivamento sobre a Inglaterra e os Estados Unidos. E ele era considerado um homem de Deus, que fez parte do cristianismo. Ele viajava pregando a palavra de Deus, mas ele orava sem cessar, por horas e horas, pedindo a Deus: Deus, faz acontecer, faz acontecer, faz acontecer, Deus. Ele queria que Deus mandasse um avivamento e ele orava sem cessar, até que Deus mandou o avivamento. Deus manda o avivamento sobre a Inglaterra, atinge as igrejas dos Estados Unidos todinha, naquela época, isso tem muitos e muitos anos. E um dia, um professor de filosofia resolve pegar os seus alunos e levar para visitar alguns pontos turísticos que fazia parte do cristianismo na Inglaterra. E vai em alguns monumentos bastante antigos e algumas igrejas. E ele leva os alunos até a casa de John Wesley.
chegando lá, o professor começa a explicar para os alunos sobre a vida de John Wesley. E os alunos, completamente maravilhados com o professor, vai na sala, vai na cozinha, vai no escritório de John Wesley, onde havia todos aqueles livros bastante antigos. Os alunos tocavam sobre aqueles livros. Havia uma riqueza histórica naquele lugar. As anotações sobre a mesa, os alunos bastante maravilhados. Mas o professor sobe até o quarto, no andar de cima, juntamente com os alunos. E ali está o quarto de John Wesley, uma cama, um quarto pequeno, e do outro lado havia 2 marcas no chão. E os alunos começam a perguntar ao professor: o que são essas 2 marcas aí? E o professor começa a explicar para os alunos: isso aí são as marcas, as digitais do joelho deste homem, porque ali ele orava e passava horas e horas clamando, pedindo para Deus mandar um avivamento, para que Deus fizesse acontecer, acontecer e acontecer. O professor pega os alunos, volta para o ônibus, e ali ele começa a fazer a contagem para ver se estão todos presentes. Mas ele vê que tem uma pessoa faltando, o número não está batendo. O professor volta para dentro da casa, vai no piso de baixo, vai na cozinha, no banheiro, no escritório, nada. E ele começa a subir a escada, se aproximar do quarto de John Wesley. E ele escuta um jovem clamando: Senhor, faz acontecer de novo, faz acontecer de novo, faz acontecer de novo. E usa, Senhor, a minha vida. O professor se aproxima daquele jovem, coloca a mão sobre o seu ombro e diz: meu filho, nós precisamos ir, já estamos todos esperando no ônibus. E ele o chama pelo nome e diz: vamos, Billy Graham. Billy Graham levanta daquele lugar e vai a caminho do ônibus, juntamente com o seu professor. E sabe o que Deus fez? Deus fez de novo. Deus fez acontecer de novo. Poder da oração. Billy Graham foi um dos maiores homens, um dos maiores evangelistas que já existiu neste planeta Terra. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar sobre Billy Graham. Morreu há 5 anos atrás. Morava no estado da Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos. Um homem que viajou a mais de 180 países diferentes, pregando, levando a palavra de Deus. Um homem que escreveu mais de 35 livros. Um homem que teve a oportunidade de pregar a palavra para mais de 204 milhões de pessoas. E de acordo com a sua organização, de acordo com a cruzada, a organização que acompanhava ele, 2.300.000 pessoas aceitaram Jesus através das suas cruzadas. Um homem bastante importante. Todo ano, não todo ano, mas toda vez que um presidente era eleito dos Estados Unidos, ele recebia uma carta de convite até a Casa Branca, porque os presidentes queriam que este homem orasse por ele. Tamanho era a unção e o poder que havia na vida daquele homem. Até mesmo a rainha da Inglaterra tinha um carinho muito grande pela vida de Billy Graham. E é interessante, porque um dia eu estou em minha casa, nos Estados Unidos, estou sentado no sofá de novo. Gosto de um sofá. Estou assistindo televisão e estou assistindo uma entrevista gravada pelo Billy Graham há mais de 30 e poucos anos atrás, por um repórter bastante famoso da época. Ele era jovem naquela época. E é engraçado que ali ele começa a compartilhar de um evento que ele viveu na Coreia do Sul, que ele teve a oportunidade de pregar a palavra para 1.400.000 pessoas, num dia só ele. Tamanho era a unção, o poder de Deus que estava sobre a vida daquele homem. Eu não conheço nenhum pastor, ninguém que já pregou a palavra de Deus para tanta gente num dia só. Há 25 anos atrás, como eu havia comentado, eu participava de uma banda aqui no Brasil. E o evento que mais reunia cristãos naquela época
não sei hoje, estou muito tempo fora, era a Marcha para Jesus. Não sei se hoje é a Marcha para Jesus ainda. Mas naquela época, 25 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de participar ali em São Paulo e tinha 1 milhão de pessoas. Mas ali não tinha 1 milhão de pessoas por causa da banda que eu participava, não. Primeiro, porque havia várias denominações. Segundo, porque era uma marcha para Jesus. E terceiro, porque ali havia as maiores equipes e bandas de louvor famosas da época. Naquela época era Diante do Trono, Aline Barros, Oficina G3 e por aí vai, para reunir 1 milhão de pessoas. Mas esse homem sozinho, ele tem a capacidade, com o poder de Deus, e nessas horas eu vejo tanto que esta palavra é forte, para reunir mais de 1.400.000 pessoas, para ouvir a palavra de Deus. Tamanho é o poder que há nesta palavra, meus irmãos. E este homem, antes de morrer, ele viveu 99 anos e 3 meses. Se você colocar mais 9 anos, 9 meses, ele estava na barriguinha da mamãe dele, 100 anos. E antes dele morrer, ele deu uma entrevista. Ele disse o seguinte: o dia que vocês ouvirem pela televisão, pelas rádios, pelos noticiários, pelos jornais, que Billy Graham morreu, vocês não acreditem, porque neste dia eu estarei mais vivo do que nunca. A certeza e a convicção da salvação, meus irmãos, da vida eterna. Algumas pessoas viram para mim e falam, até mesmo hoje, às vezes, não acontece muito hoje, porque já passaram 2 anos e meio, né? Eu sinto muito que você perdeu o seu filho. Meus irmãos, depois que eu tive essa experiência com Deus, deixa eu te dizer algo. Esta é a grandeza de servir a Deus. Você só perde uma pessoa, meus irmãos, quando você não sabe aonde ela está ou com quem está. Meu filho está no céu e está com o Pai. Eu sei aonde ele está e eu sei com quem ele está. E eu sei aonde estou e eu sei para onde eu irei. Deus é maravilhoso. Ele muda o íntimo, aquilo que parece ser impossível. Eu nunca me via na minha vida, eu nunca pensei, eu imaginei que um dia, meus irmãos, eu estaria aqui nesta noite. Esse é o nosso Deus. Eu nunca podia pensar ou imaginar. Deus faz tudo no tempo dele. E às vezes a gente passa anos e anos buscando aquilo que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu perdi 10 anos da minha vida buscando um sonho que não era o sonho de Deus. E graças a Deus que eu não consegui. Que Deus não permitiu. Deus tem muito mais do que aquilo que você tem almejado, do que aquilo que você tem buscado. Não importa se você está na igreja há 50, 70 anos, se você vive na igreja, eu te digo mais, não importa se você tem buscado a Deus todos os dias da sua vida, Ele tem mais. Ele é inesgotável em poder, em amor, em unção. O amor de Deus, ele é incalculável. A misericórdia de Deus é inexplicável. Vai além do entendimento humano, meus irmãos. Vai muito mais além. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas Deus pode mudar. E Ele pode dar mais e mais e mais. Nós precisamos acordar e viver Deus todos os dias, não se conformar. E quantas vezes a gente perde muito tempo da nossa vida? Eu perdi, não sei você. Celular é terrível. A primeira coisa que eu fiz depois que eu tive essa experiência com Deus, não estou falando para você fazer isso não. Cada um sabe o que é melhor, mas eu decidi fazer. Primeira coisa que eu fiz, eu deletei o meu Facebook. Você não precisa fazer isso não, eu fiz, porque eu senti no coração. Eu deletei o meu Instagram,
Eu deletei o TikTok, deletei tudo. Só deixei o YouTube para ouvir mensagem. E como tem sido bom. Eu falei assim para o meu irmão quando eu compartilhei o testemunho com ele: agora eu quero viver 100% para Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu vou me preparar. Eu não sei o que é, mas eu vou me preparar e eu vou me dedicar como eu nunca me dediquei antes. Porque eu quero fazer a vontade dEle na minha vida. Eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Eu não vou deixar que nada e ninguém, absolutamente nada, atrapalhe o propósito que Deus tem para a minha vida. E é interessante, porque depois que eu tive essa experiência com Deus, aqueles versículos que eu cresci ouvindo meu pai pregar, eu comecei a ler agora depois dessa experiência e começava a fazer um efeito diferente, um trem louco dentro de mim. Quando eu li aquele versículo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse versículo começou a fazer peraí, então eu não posso me conformar mesmo. Eu tenho que me apresentar de forma correta. Eu quero transformação na minha vida, então eu tenho que dizer não. É não amar o mundo, é dar as costas, é ficar focado em Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, meus irmãos, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nada disso, meus irmãos, te atrapalha a vontade da carne, mas aquele que faz a vontade do Pai, este sim permanece para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer ao meu irmão